Esta é uma história baseada na vida real da Dona Maria das Graças. Entre os cafezais e pastos verdejantes esconde-se uma trama digna dos maiores romancistas. Prepare-se para uma narrativa que vai mexer com suas emoções, onde o certo e o errado vão te confundir. Inscreva-se no canal e deixe o seu like da confiança. Este é um espaço onde os avós podem compartilhar suas histórias verdadeiras. Confira nossa playlist de relatos reais. Pode ser que você encontre uma história parecida com a sua. Minha querida, que bom que você veio me ouvir. Sabe, aos meus 71 anos, tenho tanta história para contar que às vezes parece que vai transbordar. Nos anos 50, eu era uma jovenzinha de nada, mas já vivia cada uma. Tive uma infância tão boa, dessas que hoje em dia não se vê mais. Cresci numa fazenda e, ora veja, não era qualquer fazendola não. Era um lugar garboso, com plantações de café que iam até onde a vista alcançava e um rebanho de fazer inveja aos vizinhos. Naquele tempo, a gente não passava necessidade, mas também não éramos desses ricaços cheios de frescura. Éramos 3 irmãos, eu a filha do meio. O João Pedro, meu irmão mais velho, era um rapaz tão sisudo. Já a Maria Clara, a caçulinha, era levada que só ela. E olhe, aquela casa, Virgem Maria, nunca conheceu o silêncio. Sempre cheia de gente, uma falação danada. Entre primos, tios e mais uns agregados que apareciam, era uma festa sem fim. Pois veja só, minha filha, aquelas terras eram um regalo para os olhos. Nossos avós foram uns abençoados mesmo. Eles deixaram aquele mundão de terra para os nossos pais e tios. Do nosso lado do riacho ficaram meu pai, seu Antônio, e minha mãe, Dona Teresa. A gente morava em um casarão desses antigos, sabe? Com varanda na frente e nos fundos. Um casarão e tanto. Tinha até porão e sótão. E do outro lado do riacho, ali era uma farra sem tamanho. Era onde moravam meu tio José e tia Aparecida, irmã do meu pai. Esses, Nossa Senhora, tiveram 8 rebentos, 5 meninas e 3 moleques. Era uma criançada de dar gosto. Todo santo dia a gente se juntava, fosse para ir para a escola, fosse para brincar. Eu, meus irmãos e todos aqueles primos. Parecia uma romaria quando saía todo mundo junto. As travessuras que essa turma aprontava, Ave Maria. Mas era tudo diversão da boa. Coisa de criança mesmo, sem maldade. A gente vivia correndo de um lado para o outro daquele riacho. Era só uma cerca de arame farpado que separava as 2 propriedades. Mas para nós, criançada, aquilo nem existia. Era tudo um quintal só, um mundaréu de terra para a gente brincar e aprontar das nossas. Os domingos eram especiais, com almoços que alternavam entre nossa casa e a dos tios. Éramos mais de 25 pessoas ao redor daquela mesa comprida de madeira de lei. O aroma dos quitutes preparados por nossas mães e tias se misturava às conversas animadas dos adultos sobre colheita, política e os acontecimentos da região, enquanto nós, crianças, corríamos livres pelos pomares. Nossa rotina diária começava com o nascer do sol. Após o café da manhã servido na cozinha, já se ouvia o tropel dos cavalos chegando. Eram os primos vindos para nossa jornada até a escola. Éramos uns 12 no total, parecendo uma pequena comitiva quando seguíamos juntos. Os mais velhos sempre na frente, cuidando dos menores, numa viagem de 1 hora até a escolinha rural. Na escola multisseriada da Dona Augusta, aprendíamos todos juntos, diferentes idades e séries no mesmo espaço. Era bonito ver como nos ajudávamos, os maiores sempre auxiliando os pequenos com as lições. Eu me destacava nas leituras, enquanto outros primos brilhavam na matemática. As tardes após a escola eram preenchidas de aventuras. No calor, o riacho virava nossa piscina particular. Nós, meninas, nadávamos com vestidos velhos.
enquanto os meninos se exibiam pulando das pedras mais altas. Fazíamos competições de pesca com peneiras, sempre com os mais velhos deixando os pequenos ganharem de propósito. Nossa casa tinha um pomar imenso, com todo tipo de fruta. Era comum encontrar todas as crianças empoleiradas nas árvores, bolsos cheios de goiabas, mangas e jabuticabas. Tia Helena sempre dizia que éramos como um bando de periquitos, tamanho o barulho que fazíamos entre os galhos. Cada um tinha suas obrigações. Eu ajudava com as galinhas e a horta, sempre acompanhada por minhas primas. Os meninos acompanhavam os pais no trato do gado ou na lida do café. Mesmo durante o trabalho, encontrávamos formas de nos divertir. Cantávamos, contávamos histórias, inventávamos brincadeiras. As noites de lua cheia transformavam o terreiro entre as duas casas em nosso parque de diversões particular. Brincávamos de esconde-esconde, pega-pega, e ouvíamos as histórias de assombração do vovô. Os primos mais velhos adoravam fazer sons estranhos para assustar os menores, causando uma correria geral e muitas gargalhadas. Nossa família mantinha certas tradições. Tínhamos aulas de piano 2 vezes por semana com a professora Adelaide, que vinha especialmente para ensinar as meninas. As lições aconteciam na sala de música, onde ficava o piano de cauda da vovó. Os meninos tinham aulas de montaria e aprendiam sobre administração das fazendas com nossos pais. Na época da colheita do café, todos ajudavam, até as crianças menores. Era um trabalho que unia ainda mais a família. Cantávamos músicas antigas, aprendidas com nossos pais, enquanto as cestas iam se enchendo de grãos vermelhos sob o sol quente. Foi uma infância abençoada. Era tudo muito simples e puro, como deve ser a infância. Pois é, minha filha, o tempo passou. E num piscar de olhos, as coisas começaram a mudar. Sabe quando o corpo da gente começa a ficar diferente e a cabeça também dá umas voltas? Foi assim comigo. Lá pelos meus 13 anos, comecei a virar mocinha. Ave Maria, que confusão! De repente, minha mãe, Dona Teresa, ficou mais aperreada que galinha quando vê gavião. Toda hora era: menina, onde é que você vai? Com quem você está conversando, Maria das Graças? Já está escurecendo, vem para dentro. Eu ficava danada da vida, mas hoje entendo que era só preocupação de mãe mesmo. E olha só que engraçado. Foi nessa época que comecei a reparar mais no meu primo Miguel. Credo, agora me dá até um quentinho no rosto de lembrar. Ele já estava com seus 16 anos, um mocinho feito. Enquanto eu ainda estava meio desengonçada, começando a entender as coisas da vida, o Miguel já estava lá, ajudando o tio José com o gado, todo formoso. Nas festas juninas, então, era um acontecimento e tanto. A gente sempre fazia uma festança na fazenda, convidava o povo todo da região. Tinha fogueira, quentão para os adultos, quidim, pé de moleque e muita música. Era nessas horas que eu sentia umas coisas estranhas. Sabe quando parece que tem um bando de borboletas dançando na barriga da gente? Pois é, era assim que eu ficava quando via o Miguel dançando quadrilha. Eu ficava lá, toda arrumadinha com meu vestido de chita que minha mãe tinha feito, fingindo que não estava nem aí. Mas meus olhos, esses traidores, viviam procurando o Miguel no meio da multidão. E quando nossos olhares se cruzavam, misericórdia! Era como se o mundo parasse por um segundo. Claro que eu baixava a vista rapidinho, toda sem jeito. O Miguel também não ajudava, viu? Às vezes eu pegava ele me olhando de um jeito diferente. Não era mais aquele olhar de primo implicante, era outra coisa. Lembro bem de uma vez, numa dessas festas. Estava todo mundo dançando, a música tocando alta, e de repente o Miguel apareceu do meu lado. "Quer dançar, Maria das Graças?" ele perguntou. Quase caí dura ali mesmo.
Fiquei mais vermelha que tomate maduro, mas aceitei. Nossa, dançar de mãos dadas com ele foi como pisar em nuvem. Mas não pense que era só alegria, não. Tinha hora que eu ficava toda atrapalhada. Afinal, ele era meu primo. A gente tinha crescido junto, brincado junto. Como é que agora eu estava sentindo essas coisas todas? Era uma confusão danada na minha cabeça. E para piorar, parece que todo mundo começou a perceber. As tias cochichavam pelos cantos, os outros primos davam risadinhas quando a gente estava perto. Era um tal de "olha lá os pombinhos", que me dava uma vergonha dos diabos. Minha mãe, então, ficou mais atenta que nunca. Se antes ela já estava de olho, agora parecia ter olhos até na nuca. Toda vez que eu e o Miguel ficávamos sozinhos por mais de 2 minutos, lá vinha ela inventar alguma coisa para me chamar. "Maria das Graças, vem me ajudar com isso." "Filha, preciso de você aqui." Era de dar nos nervos. Foi um tempo de muita descoberta. A gente vai crescendo e o mundo vai ficando diferente. As brincadeiras de criança vão dando lugar a outros interesses, outros sentimentos. É bonito, mas dá medo também. Principalmente quando a gente começa a sentir essas coisas por alguém tão próximo, da família. Ai, ai, ô tempo bom que não volta mais. Ô minha filha, só de lembrar disso meu coração já dispara. O que vou te contar agora não foi legal. Pois bem, quando comecei a perceber que o Miguel também me olhava diferente, parece que acendeu uma fogueira dentro de mim. Comecei a fazer de tudo para ficar sozinha com ele. Era uma artimanha atrás da outra. Você precisava ver. Às vezes eu fingia que precisava de ajuda para pegar uma fruta no pé mais alto. Outras vezes inventava de ir buscar água no poço justo na hora que sabia que ele ia estar por lá. Tinha hora que eu até fingia que estava com medo de alguma coisa só para ele vir me proteger. Era cada uma que eu aprontava que hoje dá até vergonha de lembrar. Aí teve um dia, Ave Maria, que nunca vou esquecer. A gente estava lá no pomar, fingindo que estava catando goiaba. De repente o Miguel chegou pertinho, pertinho mesmo. Pensei que ia desmaiar ali na hora. Meu coração batia tão forte que achei que ele podia ouvir. E num movimento rápido, ele me deu um beijo. "Um beijo, filha?" Fiquei com as pernas bambas, parecia que ia derreter ali mesmo. Depois desse dia, era como se tivesse aberto as comportas. A gente começou a se encontrar escondidos sempre que dava. Atrás do celeiro, no meio do cafezal, perto do riacho. Qualquer cantinho servia para a gente trocar uns beijinhos e uns amassos. Éramos jovens, cheios de fogo e amor, sem pensar muito nas consequências. A gente achava que estava enganando todo mundo, mas hoje eu vejo que provavelmente metade da fazenda já desconfiava das nossas andanças. Mas aí, minha cara, veio o dia que deu tudo errado. Misericórdia, só de lembrar me dá um calafrio. Era uma tarde de sábado, me lembro como se fosse hoje. O sol já estava começando a se pôr, dando aquele tom alaranjado bonito no céu. A gente estava lá, nos amassos como sempre, escondido atrás de umas árvores perto de casa. Estávamos tão entretidos que nem ouvimos os passos se aproximando. Quando dei por mim, ouvi um berro que quase me fez pular para fora da pele. "Maria das Graças? Miguel? Mais que pouca vergonha é essa? Era meu pai. Virgem Santíssima, nunca vi o homem tão furioso na minha vida. Os olhos dele pareciam que iam saltar para fora, de tão arregalados. O rosto vermelho que nem pimenta malagueta. Num movimento só, ele arrancou um galho de árvore e tirou todas as folhas numa mãozada. Parecia o próprio capeta encarnado. Começou a bater na gente sem dó nem piedade. Eu gritava, chorava, implorava. "Pai, pelo amor de Deus, nunca mais faço isso, me perdoa." Mas ele não ouvia, só repetia, entre uma lapada e outra. "Ele é como seu irmão. Isso é errado. Vocês não têm vergonha na cara, não?" O Miguel, coitado, tentava me proteger, mas também levava umas boas.
A gente saiu dali todo marcado, não só no corpo, mas na alma também. Foi a primeira vez que meu pai me bateu. Doeu, e como doeu. Mas o que mais machucava era ver a decepção nos olhos dele. Naquela noite, chorei até não poder mais. Fiquei encolhida na minha cama, sentindo as costas arderem, mas a dor no peito era muito pior. Minha mãe entrou no quarto uma vez, me olhou com uma mistura de pena e desaprovação, mas não disse nada. Acho que nem ela sabia o que dizer. Depois desse dia, ficamos um tempo sem nem conseguir olhar um na cara do outro. Era uma mistura de vergonha, medo e um sentimento de culpa que pesava mais que chumbo. Nas refeições, eu ficava de cabeça baixa, mal tocava na comida. O Miguel nem aparecia mais lá em casa. Ouvi dizer que o tio José também tinha dado uma surra nele quando ficou sabendo. Mas sabe o que é mais doido, minha filha? Mesmo com toda a surra e bronca, lá no fundo a gente ainda sentia aquela quentura um pelo outro. Era como se tivessem tentado apagar um incêndio com um copinho d'água. Doía, dava medo, mas o amor... Ah, o amor continuava lá, teimoso que só ele. Passei dias me remoendo, pensando se o que a gente sentia era mesmo tão errado assim. Afinal, não éramos irmãos de verdade, só primos. Mas aí lembrava das palavras do meu pai, da cara de decepção da minha mãe, e voltava aquela culpa toda. O pior era nas festas da fazenda, quando a gente não podia evitar de se encontrar. Os olhares que trocávamos eram uma mistura de saudade, desejo e tristeza. Tinha hora que eu achava que ia explodir de tanto sentimento guardado. Mas o pior estava por vir. Não demorou muito e começaram os falatórios. Sabe como é cidade pequena, né? A língua do povo é mais afiada que navalha. Logo surgiram rumores de que eu estava perdida, que não prestava mais para casar. Era cada cochicho constrangedor, o cada olhar atravessado na igreja. Ave Maria, dava vontade de sumir. Ah, minha filha, o amor é coisa complicada, viu? Principalmente quando é proibido. A gente fica nessa sinuca de bico sem saber se segue o coração ou a cabeça, se obedece os mais velhos ou se arrisca tudo por um sentimento. Passou um tempo e num belo dia meu pai chegou em casa com uma cara fechada que nem tempo de chuva. Foi logo soltando a bomba. Eu ia me casar. Assim, sem mais nem menos, como se tivesse negociando uma vaca na feira. Nem se deu ao trabalho de me perguntar nada, já estava tudo arranjado nos mínimos detalhes. É claro que eu não queria nem ouvir falar disso. Meu coração ainda batia forte pelo Miguel, mesmo ele estando longe. Mas naquela época, a gente não tinha escolha. Era a vontade do pai que mandava. No dia que meu pretendente ia me visitar, minha mãe, Dona Teresa, finalmente criou coragem e veio falar comigo. Coitada, estava com uma cara de velório. Sentou do meu lado na cama e começou a falar baixinho, como se as paredes tivessem ouvido. Maria das Graças, ela disse, eu sei que você gosta do Miguel, mas precisa entender uma coisa. Casar com primo não é bom, não. Aí ela me contou que conhecia muita gente que tinha casado com primo, mas que na nossa família isso era mais proibido que dançar na quaresma. Disse que meu pai, seu Antônio, jamais aceitaria. E não parou por aí. Ela falou da Dona Alvina, amiga dela de infância, que tinha se casado com o primo. Os dois tiveram 7 filhos, mas 2 nasceram com problemas sérios. Um veio com uma doença chamada fibrose cística. A criança vivia num sofrimento danado, sempre com problemas para respirar e pegar peso. O outro nasceu com uma condição genética rara, que afetava os ossos e deixava a criança toda tortinha, coitada. Minha mãe falou que o doutor Geraldo, médico da família, tinha explicado para Dona Alvina que isso acontecia porque, quando primos se casam, as chances de ter filhos com problemas aumentam. É que a gente tem genes parecidos, entende? Aí, esses genes ruins
tem mais chance de se juntar e dar essas complicações. O pior é que meu pai conhecia a Dona Alvina. Ele tinha visto de perto o sofrimento daquela família. Por isso que ele tinha tanto medo de eu ficar com o Miguel. Eles achavam que era até castigo de Deus para quem desobedecia. Fiquei assustada com tudo isso, não vou mentir. Eu não sabia de nada dessas coisas de doença. Mas sabe como é? Não se manda no coração. Mesmo com medo, eu ainda sentia aquele amor pelo Miguel queimando dentro de mim. Bom, chegou o dia da visita do pretendente. Nossa, que acontecimento! Parecia que ia passar o presidente da República lá em casa. Arrumaram tudo no casarão. Tiraram até as capas dos móveis da sala de visita, que só apareciam em dia de missa de domingo. E não é que o moço chegou num carro chique, daqueles importados que a gente só via em novela. Os pais dele todos enfeitados, a mãe com um colar de pérolas que devia valer mais que nossa fazenda inteira. O pai com um relógio de ouro no pulso que reluzia mais que o sol do meio-dia. O rapaz devia ter uns 20 anos, mas se achava o último quiabo da horta. Era bonito, não posso negar. Alto, bem arrumado, cheirosinho. Mas tinha um ar de metido que me dava nos nervos. Se apresentou como José Carlos, filho do coronel não sei das quantas. Ficamos todos sentados na sala, numa conversa mais forçada que sorriso em foto de documento. Meus pais todos sorridentes, fazendo sala. Eu quieta num canto, me sentindo mais deslocada que boi em cima de árvore. Aí a mãe do rapaz, toda cheia de si, começou a fazer umas perguntas estranhas. Falou que tinham ouvido uns comentários na cidade, que estavam com umas dúvidas. Olhava para mim como se eu fosse uma fruta bichada no meio das boas. Não aguentei. Não sei o que deu em mim. Parece que todo o ódio, toda a frustração que eu estava segurando explodiu de uma vez. Me levantei num pulo, bati o pé no chão com tanta força que acho que até as vacas no pasto ouviram. "Fique longe de mim!" eu gritei. "Não quero saber de casamento nenhum!" Saí da sala feito um furacão, deixando todo mundo boquiaberto. Fui para o meu quarto, batendo a porta com tanta força que acho que até hoje tem marca na parede. Peguei aquele salto alto horroroso que minha mãe tinha me obrigado a usar e joguei longe. Parecia que estava jogando fora todas aquelas regras, todas aquelas obrigações que queriam me enfiar goela abaixo. Nem deu tempo de eu respirar direito e meu pai já estava lá vermelho, bufando feito touro brabo. Pensei que ia levar outra surra, mas naquela hora eu estava cega de raiva. Olhei bem nos olhos dele e falei: "Pode me bater o quanto quiser. Eu não vou casar com aquele metido à besta nem que o senhor me mate." Meu pai ficou parado, me olhando como se tivesse visto uma assombração. Acho que nunca tinha me visto daquele jeito, enfrentando ele assim. Por um momento, achei que ele ia me bater mesmo. Mas aí ele só balançou a cabeça e saiu do quarto, mais murcho que flor sem água. Fiquei lá, tremendo, esperando o que ia acontecer. Ouvi umas vozes exaltadas lá embaixo, umas portas batendo. Depois um silêncio que parecia que ia engolir a casa toda. Naquela noite, ninguém veio falar comigo. Fiquei no quarto, chorando, com medo do que ia acontecer. Nem para jantar a mãe veio me chamar, como sempre fazia. Mas a verdade é que eu estava me sentindo aliviada por ter falado o que estava entalado. No dia seguinte, minha mãe entrou no quarto com uma cara de dar dó. Falou que o José Carlos e a família tinham ido embora, ofendidos. Que meu pai estava uma fera, que eu tinha envergonhado a família toda. Que um partido como aquele era o que toda moça da cidade gostaria. Mas sabe o que é mais estranho? Lá no fundo dos olhos dela, eu vi um brilhinho de orgulho. Como se ela tivesse contente por eu ter tido a coragem que ela nunca teve. As semanas seguintes foram um inferno. Meu pai mal olhava na minha cara, minha mãe andava pisando em ovos.
O resto da família ficou sabendo e era cada olhar torto, cada comentário maldoso. Até a vizinhança começou a cochichar. Era um tal de "essa menina tá perdida". Quem diria logo a filha de seu Antônio? Um horror. Mas eu não me arrependia. Pela primeira vez na vida, eu tinha tomado as rédeas do meu destino. Não sabia o que ia acontecer dali para frente, mas uma coisa eu tinha certeza. Ninguém ia me obrigar a casar com quem eu não queria. Minha filha, agora vou te contar a parte mais difícil da minha vida. É como se tudo o que aconteceu antes fosse só o começo de um pesadelo terrível. Ainda me dói lembrar, mas acho importante compartilhar para que você entenda o quanto a vida pode ser cruel às vezes. Depois daquela confusão toda com o casamento arranjado, eu andava arrasada. Passava os dias chorando pelos cantos, evitando todo mundo. Numa tarde, não aguentando mais ficar em casa com aquele clima pesado, fui para o riacho. Era meu lugar favorito, sabe? Onde eu ia para pensar, para tentar entender tudo o que estava acontecendo. Sem contar que eu pensava que a qualquer momento Miguel iria aparecer. Sentei numa pedra grande, olhando a água correr. Estava tão distraída, tão perdida nos meus pensamentos, que nem percebi alguém se aproximando. De repente, senti uma mão forte tapando minha boca e um pano com um cheiro forte no meu nariz. Tentei gritar, me debater, mas foi inútil. Em segundos, tudo ficou escuro. Quando acordei, minha cabeça doía tanto que parecia que ia explodir. Abri os olhos devagar, tentando entender onde eu estava. O cheiro de mofo e madeira podre invadiu minhas narinas. Aos poucos reconheci o lugar. Era o celeiro velho abandonado, aquele que ficava nos fundos da propriedade. Ninguém ia lá há anos. Foi então que o pânico tomou conta de mim. Tentei me mexer e percebi que estava amarrada. Cordas grossas prendiam meus braços e pernas a uma cadeira velha. Minha boca também estava amordaçada. Eu só conseguia emitir uns sons abafados. O teto do celeiro tinha um buraco enorme e a luz do sol entrava por ali, iluminando a poeira que flutuava no ar. Foi nessa claridade que vi uma figura se movendo nas sombras. Meu coração gelou quando reconheci quem era. José Carlos. Ele saiu da escuridão com um sorriso que me deu mais medo que qualquer coisa que já tinha visto na vida. Seus olhos tinham um brilho estranho, quase doentio. Ele se aproximou devagar, como um predador cercando sua presa. "Então quer dizer que a cadelinha é mesmo perdida?" Ele falou, com uma voz que me fez tremer dos pés à cabeça. Tentei gritar, mas só consegui fazer uns sons abafados por causa da mordaça. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto enquanto eu me debatia, tentando me soltar. José Carlos riu, um som frio e sem alegria. "Não adianta se esforçar, querida. Ninguém vai te ouvir aqui." Ele começou a andar em volta da cadeira onde eu estava amarrada, falando como se estivesse comentando sobre o tempo. "Sabe, preparei um cantinho aqui para a gente passar mais tempo juntos, nos conhecermos melhor." Ele parou na minha frente, se abaixando para ficar com o rosto na altura do meu. "Foi até bom você não ter querido casar. Já que é uma perdida mesmo, podemos nos divertir sem compromisso." José Carlos se afastou um pouco, pegando uma garrafa de cachaça que estava num canto. Tomou um gole longo e continuou falando. "Seu pai devia ter te ensinado melhor, sabia? Uma moça de família não rejeita um bom partido assim. Mas não tem problema, eu vou te ensinar umas coisinhas." Ele se aproximou de novo e o cheiro de álcool no seu hálito me deu ânsia. Fechei os olhos com força, desejando que aquilo fosse só um pesadelo, que eu fosse acordar a qualquer momento. Mas não era um sonho. Era real, terrivelmente real. Senti a mão dele tocando meu rosto, descendo pelo meu pescoço. Tentei me afastar, mas as cordas não permitiam.
Comecei a chorar desesperadamente, implorando mentalmente para que alguém, qualquer pessoa, aparecesse e me salvasse. Shh, não chora não, ele falou num tom falsamente doce. Vai ser divertido, você vai ver. E quem sabe depois disso você não aprende a dar valor a um homem de verdade. Meu coração gelou quando vi José Carlos tirar uma arma do cinto. Ele a colocou bem visível, como um aviso silencioso. Vou te soltar agora, ele disse, começando a desamarrar as cordas. Mas nem pense em fazer besteira. Essa arma não é de brinquedo, está carregada. Minhas mãos e pés ficaram livres, mas eu nunca me senti tão presa. O medo me paralisava. Mesmo que eu quisesse, não conseguiria me mover. A arma ali, brilhando na penumbra do celeiro, era um lembrete constante do perigo que eu corria. José Carlos me arrastou para um canto onde havia um colchão velho no chão. Fechei meus olhos com força, desejando desaparecer, enquanto sentia suas mãos me tocando. As lágrimas corriam pelo meu rosto, mas eu não ousava fazer nenhum som. O que aconteceu a seguir foi um pesadelo que pareceu durar uma eternidade. Cada segundo era uma agonia, uma violação não só do meu corpo, mas da minha alma. Quando tudo acabou, fiquei ali, imóvel, me sentindo suja e quebrada. José Carlos pareceu perceber algo, talvez o sangue que denunciava minha virgindade perdida. Por um momento, vi um lampejo de algo em seus olhos, remorso, talvez. Ele sentou-se, colocando a cabeça entre as mãos. O que eu fiz? Ele murmurou. Mas era tarde demais para arrependimentos. Naquele momento, percebi que algo dentro de mim tinha morrido. A menina inocente que eu era já não existia mais. No lugar dela, ficou apenas um vazio doloroso e uma sensação de sujeira que eu achava que nunca conseguiria lavar. José Carlos se vestiu apressadamente, evitando olhar para mim. Antes de sair, ele se virou e disse com a voz trêmula: se você contar para alguém, eu nego tudo. Ninguém vai acreditar em você. E assim ele me deixou, sozinha naquele celeiro frio e escuro, com nada além da minha dor e vergonha como companhia. Eu escutei o cavalo dele se afastando. Só então eu tirei a mordaça. Quando finalmente consegui me mover, cada parte do meu corpo doía. Não era só uma dor física. Me vesti lentamente, as mãos tremendo tanto que mal conseguia abotoar o vestido. Olhei em volta para o celeiro que agora parecia ainda mais sombrio e ameaçador. Saí cambaleando dali. Como podia tudo parecer tão normal quando minha vida tinha acabado de ser destruída? Caminhei sem rumo por um tempo, sem saber para onde ir ou o que fazer. Como eu poderia voltar para casa depois disso? Como eu poderia olhar nos olhos dos meus pais, sabendo o que tinha acontecido? Mesmo assim, meus pés me levaram de volta para casa. Não sei como consegui, mas voltei sorrateira, como um bicho ferido buscando abrigo. Meu coração batia tão forte que achei que alguém poderia ouvir. Cada sombra, cada barulhinho me assustava. E se o José Carlos tivesse voltado? E se alguém me visse naquele estado? Consegui chegar no meu quarto sem ser notada. Graças a Deus, todos pareciam estar ocupados com suas próprias vidas, alheios à tragédia que tinha acontecido comigo. Peguei umas roupas limpas e fui direto para o banheiro. Debaixo do chuveiro, esfreguei minha pele até ficar vermelha, como se a água pudesse lavar não só a sujeira, mas também a lembrança daquelas mãos nojentas me tocando. Mas não adiantava. A cena do que tinha acontecido não saía da minha cabeça. Era como se tivesse sido gravada a ferro e fogo na minha memória. Maldito José Carlos! Eu pensava, as lágrimas se misturando com a água do banho. Como teve coragem de fazer isso? E então me bateu. Tudo isso por causa da falação do povo. Aquelas conversas maldosas, aqueles rumores. Como uma mentira podia causar tanta desgraça? Saí do banho me sentindo um pouco mais limpa por fora, mas por dentro.
Por dentro eu estava morta. Voltei para o meu quarto e me encolhi na cama, abraçando o travesseiro como se fosse um escudo contra o mundo. Agora me conta uma coisa. Você acha que eu fiz certo agindo deste jeito? Se coloque em meu lugar naquela época. Olha, eu não posso negar que pensei muitas vezes em como tudo podia ser diferente. Escreva nos comentários, eu vou ler depois. Os dias que se seguiram, não queria mais sair do quarto, não queria ver ninguém. Minha irmã, Maria Clara, vinha falar comigo. Coitadinha, ela não entendia o que estava acontecendo. Gracinha, vamos lá fora, o dia está tão bonito, ela dizia. Eu só balançava a cabeça, inventava uma desculpa qualquer. Como explicar para ela que o mundo lá fora tinha perdido toda a beleza para mim? A mamãe também vinha, preocupada. Trazia comida, tentava me fazer comer. Minha filha, você precisa se alimentar, ela insistia. Mas eu mal conseguia engolir. Cada garfada parecia areia na minha boca. Eles achavam que eu estava assim por causa do Miguel, sabe? Pensavam que era saudade ou talvez birra por causa daquela história toda do casamento arranjado. Ah, se eles soubessem, uma semana se passou assim. Eu definhando no quarto, a família preocupada lá fora. Ouvia as conversas pelos cantos, os cochichos. O que será que deu nela? Será que está doente? Foi numa dessas noites sem fim que ouvi uma batida na janela. A princípio, achei que fosse minha imaginação pregando peças. Mas a batida se repetiu, mais forte dessa vez. Com o coração na boca, me aproximei devagar da janela. E lá estava ele, Miguel. Abri a janela com mãos trêmulas. Miguel! Sussurrei, olhando para os lados para ter certeza que ninguém tinha visto ele. Vim te ver, ele respondeu, os olhos cheios de preocupação. Gracinha, o que está acontecendo? Todo mundo está preocupado com você. A tia Teresa falou para a mãe que você não está bem. Senti as lágrimas voltando, embaçando minha visão. Meu coração batia tão forte que parecia que ia saltar pela boca. Miguel, eu... Comecei, mas as palavras ficaram presas na garganta. Como contar para ele? Como explicar o inexplicável? Olhei nos olhos dele, aqueles olhos que eu conhecia tão bem, que sempre me trouxeram conforto. E de repente me vi mentindo. É saudade de você, falei, a voz tremendo um pouco. Tem sido difícil ficar longe. Não sei se ele acreditou ou não, mas naquele momento parecia que era o que ele queria ouvir. Miguel se inclinou pela janela e me beijou. Ah, que saudade eu sentia daquele beijo. Por um momento esqueci de tudo, do horror, da dor, da vergonha. Só existia aquele beijo, aquele momento. Mas a realidade logo bateu à porta. Literalmente. Ouvi passos se aproximando do meu quarto. Vai, Miguel, sussurrei, empurrando ele de leve. Tem alguém vindo. Ele sumiu na escuridão bem a tempo. A porta se abriu e minha mãe entrou. Só vim dar boa noite, minha filha, ela disse, se aproximando da cama. Por que a janela está aberta? Disse que queria tomar um ar. Mas ela, desconfiada, foi colocando o corpo um pouco para fora e olhando para os lados, dizendo: é melhor fechar, filha. Você sabe como é os mosquitos esse horário. Depois do beijo na testa, ela se foi. Os dias foram passando e, aos poucos, fui saindo do quarto. Voltei a fazer minhas tarefas, ajudar na cozinha. Todos pareciam aliviados de me ver melhor. Quase 2 meses se passaram assim. Eu fingindo que estava tudo bem, carregando aquele segredo horrível dentro de mim. Mas aos poucos comecei a notar algumas mudanças no meu corpo. Enjoos pela manhã, cansaço, seios doloridos. No fundo, eu sabia o que era, mas não queria admitir nem para mim mesma. Foi numa tarde, enquanto eu ajudava minha mãe a fazer doce de leite, que ela me pegou de surpresa. Filha, ela começou, sem olhar diretamente para mim,
mexendo o doce no tacho. Você andou se deitando com o Miguel escondida? Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. O sangue gelou nas minhas veias. O quê? Consegui balbuciar. Minha mãe finalmente olhou para mim, seus olhos cheios de preocupação e algo mais... decepção, talvez? Gracinha, eu sou sua mãe. Acha que não percebi os sinais? Esses enjoos, esse cansaço todo? Parece que você está grávida. Naquele momento, o mundo parou. As palavras da minha mãe ecoavam na minha cabeça. Grávida. Eu estava grávida. Mas não do Miguel. Do monstro que tinha destruído minha vida. As lágrimas vieram sem que eu pudesse controlar. Caí de joelhos no chão da cozinha, soluçando. Minha mãe largou a colher de pau e correu para me abraçar. Minha filha, o que foi? O que aconteceu? Ela perguntava, me abraçando como fazia quando eu era pequena. Minha filha, não tive coragem de contar a verdade para minha mãe. Nem confirmei que era do Miguel. Foi ela quem deduziu. Fiquei ali paralisada enquanto ela falava. Filha, vou ter que contar para o seu pai. Meu coração gelou. Eu estava num beco sem saída. Me vi desesperada pensando no Miguel. O que ele ia dizer? A gente nunca tinha nem ficado junto daquele jeito. Ele ia ficar tão decepcionado, tão magoado. Quando meu pai chegou para almoço, vi minha mãe cochichando com ele na varanda. Observei a cara dele mudando. Ele entrou na casa feito um touro bravo, vindo direto para mim. Menina, o que você fez? Ele gritou. Sem vergonha, continuou saindo com seu primo? Eu achei que esse assunto já tinha se encerrado. Debaixo dos meus olhos, que safadeza. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, meu pai saiu furioso, determinado a ir atrás do Miguel. Eu e minha mãe fomos atrás, correndo. Meu coração batia tão forte que achei que ia explodir. Chegando na casa dos meus tios, descobrimos que o Miguel não estava. Tinha saído com os irmãos e o pai para o trabalho no estábulo. Minha tia estava lá e ficou assustada com a chegada repentina da gente. Meus pais contaram tudo para ela. Vi a decepção estampada no rosto da minha tia. Mas, para minha surpresa, ela tentou acalmar meu pai. Calma, cunhado, ela disse. Não vai bater no meu filho. Eles são jovens, você sabe como é. Você também já foi moço, lembra como são os hormônios? Fiquei ali, em silêncio, me sentindo a pior pessoa do mundo. Todos acreditando numa mentira, defendendo o Miguel por algo que ele nem tinha feito. E eu, covarde demais para contar a verdade. Meu pai ainda estava furioso, mas as palavras da minha tia pareceram acalmar ele um pouco. Ele se sentou, passando a mão pelo rosto. E agora? Ele perguntou, mais para si mesmo do que para a gente. O que vamos fazer? Minha tia olhou para mim, depois para o meu pai. Bom, se é assim, acho que temos que pensar num casamento, não é? Para salvar a honra da menina. Casamento. A palavra ecoou na minha cabeça como uma sentença de morte. Casar com o Miguel, vivendo uma mentira para o resto da vida? Como eu poderia fazer isso com ele? Mas antes que eu pudesse protestar, ouvi o barulho de cavalo se aproximando. Era o Miguel chegando com os irmãos e o tio. Eles vinham para o almoço. Quando eles entraram e viram a gente ali, o clima ficou pesado. Miguel olhou para mim confuso. Meu pai se levantou, os punhos cerrados. Seu moleque irresponsável! Ele começou a gritar. Olha só o que você fez! Engravidou minha filha! Vi o rosto do Miguel mudar de confusão para choque. Ele olhou para mim, buscando uma explicação. Mas eu não conseguia encará-lo. Baixei os olhos, sentindo as lágrimas escorrendo pelo rosto. Tio, eu não... Miguel começou a falar, mas meu pai o interrompeu. Não quero saber de desculpas. Você vai assumir a responsabilidade. Vão se casar e ponto final. As palavras do meu pai ecoavam na sala, pesadas como chumbo. E ali, com toda a família reunida,
eu percebi que tinha cavado um buraco ainda mais fundo para mim. A mentira tinha crescido, tomado proporções que eu não podia mais controlar. Mas sabe de uma coisa? Aconteceu algo bem surpreendente. O Miguel, que até então estava com cara de quem tinha visto assombração, de repente estufou o peito. Ele encheu a boca para falar com uma convicção que me deixou boquiaberta. Pode marcar a data do casamento, tio. Fiquei assustada. O que ele estava fazendo? Mas não tive tempo nem de pensar direito. De repente, todo mundo estava conversando ao mesmo tempo, fazendo planos. Minha tia já estava falando em ligar para o padre, minha mãe discutindo detalhes da festa. Eles queriam fazer uma cerimônia simples, sem contar para ninguém de fora da família que eu estava grávida. A tarde virou um alvoroço só. Ninguém mais foi trabalhar. Parecia que queriam fazer o casamento para ontem. E eu ali, no meio daquela confusão toda, me sentindo cada vez mais perdida. Foi aí que criei coragem e pedi para o meu pai. Pai, posso conversar com o Miguel? A sós. Ele me olhou desconfiado, mas acabou cedendo. O que não tem remédio, remediado está, ele resmungou. Saí com o Miguel para dar uma volta no quintal. Andamos um pouco em silêncio, até chegarmos perto do riacho. Foi aí que o Miguel falou, todo animado. Você é uma danada, Gracinha. Nem combinou comigo, mas achei ótimo esse seu plano. Fingir que tá grávida pra gente se casar. Por que eu não pensei nisso antes? Senti como se tivessem jogado um balde de água fria em mim. Então era por isso que ele tinha aceitado assumir tão rapidamente? Ele achava que era tudo um plano meu? Naquele momento, percebi que não tinha mais jeito. Eu precisava contar a verdade. Não podia deixar o Miguel se casar comigo achando que era tudo uma armação. Ele não merecia isso. Miguel, comecei, sentindo a garganta seca. Não é bem assim. Ele parou de andar e me olhou, confuso. Como assim, Gracinha? O que está acontecendo? Respirei fundo, tentando criar coragem. As palavras pareciam pesadas demais na minha boca. Eu tô grávida de verdade, Miguel. Vi o sorriso dele murchar. Ele ficou sério, me olhando como se tentasse entender. Mas, como? A gente nunca... Não é seu, falei, as lágrimas já escorrendo pelo meu rosto. O filho não é seu, Miguel. Ele deu um passo para trás, como se eu tivesse dado um tapa nele. Não é meu? Mas de quem é, então? Que brincadeira sem graça é essa? Por um acaso eu tenho cara de palhaço? E foi aí que tudo desabou. Entre soluços, contei tudo pro Miguel. O sequestro, o celeiro, o José Carlos. Cada palavra era como se estivesse arrancando um pedaço de mim. O rosto do Miguel foi mudando à medida que eu falava. Do choque inicial à fúria, e então a uma tristeza profunda. Quando terminei, ficamos ali, em silêncio, o som do riacho correndo parecendo ensurdecedor. Por que você não me contou antes? Ele perguntou finalmente, a voz embargada. Eu tinha vergonha, confessei. Medo. Não sabia o que fazer. Miguel ficou quieto por um momento, olhando para o horizonte. Depois se virou para mim, os olhos cheios de determinação. Vamos continuar com o casamento, ele disse. Fiquei chocada. O quê? Mas, Miguel, você ouviu o que eu disse? O filho não é seu. Eu ouvi, ele respondeu, pegando minhas mãos nas dele. E não me importo. Gracinha, eu te amo desde que a gente era criança. Não vou deixar o que aquele desgraçado fez destruir nosso futuro. As lágrimas voltaram com força total. Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas, e o bebê? Perguntei, entre soluços. Vai ser nosso filho, Miguel disse, com uma certeza que me deixou sem palavras. Vou criar essa criança como se fosse minha, porque vai ser. Ninguém precisa saber a verdade além de nós dois. Fiquei ali, olhando para o Miguel, mal acreditando no que estava acontecendo. Como ele podia ser tão bom, tão nobre?
Eu não merecia tanto amor. E o José Carlos? Perguntei, o medo voltando. E se ele descobrir? Os olhos do Miguel escureceram. Deixa ele comigo. Aquele covarde vai pagar pelo que fez, mas não agora. Agora, a gente precisa cuidar de você e do bebê. Ele me puxou para um abraço, e ali, nos braços do Miguel, senti pela primeira vez em meses que talvez, só talvez, as coisas pudessem ficar bem. Voltamos para casa de mãos dadas. As famílias ainda estavam lá, discutindo os preparativos do casamento. Quando entramos, todo mundo ficou quieto, olhando para a gente. Vi o alívio no rosto dos meus pais, a alegria nos olhos da minha tia. Eles não faziam ideia do drama que tinha se desenrolado lá fora, do sacrifício que o Miguel estava fazendo por mim. Nos dias que se seguiram, foi uma correria só. Preparativos para o casamento, visitas ao médico escondidas para cuidar da gravidez, tentar manter as aparências. Mas toda noite, quando eu ficava sozinha no meu quarto, a culpa voltava. Culpa por mentir para minha família, culpa por aceitar o sacrifício do Miguel, culpa pelo que tinha acontecido no celeiro. Era um peso enorme para carregar. E tinha o medo também. Medo do José Carlos descobrir, medo de alguém desconfiar da verdade, medo do futuro. Como seria criar um filho nascido daquela violência? Como eu poderia olhar para essa criança sem lembrar daquela noite terrível? Mas aí eu lembrava do Miguel, da força dele, do amor dele por mim. E encontrava coragem para seguir em frente. O dia do casamento chegou mais rápido do que eu esperava. Era uma cerimônia simples, só com a família mesmo, como tinham planejado. Quando entrei na pequena capela da fazenda, vi o Miguel me esperando no altar. Ele sorriu para mim, aquele sorriso que eu conhecia desde criança, e senti uma onda de amor e gratidão tão forte que quase me fez cair. Dissemos nossos votos, trocamos as alianças e, de repente, eu era uma mulher casada. A festa depois foi alegre, todo mundo comemorando, sem fazer ideia do segredo que eu e Miguel carregávamos. Naquela noite, já no nosso novo quarto na casa que tínhamos ganhado dos pais, Miguel me abraçou forte. Vai dar tudo certo, Gracinha, ele sussurrou. A gente vai superar isso juntos. Naquela primeira noite como marido e mulher, o Miguel foi mais do que eu poderia ter esperado. Ele foi paciente, gentil e compreensivo. Não houve pressão, não houve cobranças. Ele entendeu meus medos sem que eu precisasse explicar. Quando as lembranças ruins ameaçavam me engolir, o Miguel estava lá, me abraçando, me fazendo sentir segura. Aos poucos, fui reaprendendo a confiar, a não ter medo de ser tocada. Foi uma noite de descobertas, de cura. Pela primeira vez desde aquele dia terrível no celeiro, senti que meu corpo era meu de novo. O Miguel me mostrou que o amor pode ser gentil, respeitoso. Nos dias que se seguiram, fomos aprendendo a viver juntos. Para falar a verdade, a gente vivia em lua de mel. Não podia se olhar que começávamos tudo de novo. A gravidez avançava, trazendo suas próprias alegrias e medos. Tinha dias que eu ficava feliz, imaginando como seria nosso filho. Outros dias, o medo me consumia. E se a criança se parecesse com o José Carlos? Como eu lidaria com isso? O Miguel, sempre paciente, me lembrava que aquela criança era inocente, que seria amada, não importa o que acontecesse. Minha filha, a vida tem cada reviravolta que a gente nem imagina. Antes do bebê nascer, aconteceu uma coisa que deixou todo mundo de cabelo em pé. Num belo dia, os pais do José Carlos apareceram lá em casa, desesperados. Dona Eunice, mãe do José Carlos, estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. O coronel Jeremias, pai dele, sempre tão imponente, estava triste e preocupado. Eles disseram que o filho tinha sumido fazia 2 dias e não sabiam mais onde procurar. Todo mundo ficou meio sem jeito, sabe? Eu e o Miguel,
A gente sabia o que o José Carlos tinha feito comigo, mas ninguém mais na família fazia ideia. Então, ficamos todos ali, fazendo cara de paisagem e dizendo que não tínhamos visto ele por ali. E era verdade. Confesso que fiquei preocupada. Será que o Miguel... Não, ele não faria uma besteira dessas. Ou faria? O olhar dele ficou tão estranho quando contei o que tinha acontecido. Mas não, o Miguel estava ali do meu lado o tempo todo. Os dias foram passando e nada do José Carlos aparecer. A barriga ia crescendo e junto com ela minha preocupação. Que fim levou o sumiço do José Carlos? Foi então que meu pai foi à cidade resolver uns negócios e voltou com uma história de arrepiar os cabelos da nuca. Ele reuniu todo mundo na sala e começou a contar, com aquela voz grave dele. Vocês não têm noção da conversa que está rolando na cidade, ele disse, balançando a cabeça. Parece que o José Carlos aprontou uma das grandes. Todo mundo ficou em silêncio, esperando ele continuar. Eu senti meu coração acelerar. O que será que aquele traste tinha feito dessa vez? Dizem por aí, meu pai continuou, que o José Carlos estava cavalgando perto da fazenda dos Nogueira. Vocês sabem, aquela família que mora perto do Rio Grande. A gente fez que sim com a cabeça. Todo mundo conhecia os Nogueira, gente boa, trabalhadora. Pois então, meu pai prosseguiu, parece que o José Carlos viu a dona Aparecida, mulher do seu Joaquim Nogueira, tomando banho no rio. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Já dava para imaginar onde essa história ia dar. O desgraçado, meu pai falou, a voz cheia de desgosto, atacou a dona Aparecida, fez uma barbaridade com ela. Senti o Miguel ficar tenso do meu lado. Peguei na mão dele, tentando acalmar. Só nós dois ali sabíamos que não era a primeira vez que o José Carlos fazia uma coisa dessas. Mas o pior, meu pai continuou, é que o filho pequeno deles, de só 2 aninhos, estava lá. Viu tudo, o que o cafajeste fez com a mãe dele. Um suspiro coletivo de horror ecoou pela sala. Imaginar uma cena dessas já era terrível, mas na frente de uma criança era de revirar o estômago. E aí, o que aconteceu? Alguém perguntou. Acho que foi minha tia. Meu pai respirou fundo antes de continuar. Bem, parece que no meio dessa barbaridade, o seu Joaquim chegou, flagrou tudo. Dava para sentir a tensão no ar. Todo mundo sabia que o Joaquim Nogueira era homem de sangue quente. O José Carlos, quando viu o Joaquim, saiu correndo. Pulou no cavalo, nem se deu ao trabalho de vestir as calças e disparou. Em outra situação, a imagem de José Carlos cavalgando pelado poderia até ser cômica. Mas naquele momento, ninguém tinha vontade de rir. O Joaquim foi atrás, é claro. Montou no cavalo dele e saiu no encalço do José Carlos. Meu pai fez uma pausa, como se estivesse juntando coragem para contar o resto. Dizem que na correria, o José Carlos acabou caindo do cavalo. Bateu a cabeça numa pedra e... bem, não levantou mais. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Mesmo depois de tudo que ele tinha feito, era difícil não sentir um aperto no peito. Eu, particularmente, senti um misto de alívio e culpa. Alívio por saber que ele não poderia mais machucar ninguém. Culpa por sentir esse alívio. E aí, homem, continue, minha mãe perguntou, a voz trêmula. Aí que o corpo só foi encontrado uns dias depois, meu pai respondeu, balançando a cabeça. Uns viajantes que passavam pela região disseram que os urubus já tinham começado a... bem, comeram os olhos dele e... O pai estava hesitando para falar. Comeram o pinto dele. Todo mundo ficou chocado. Senti meu estômago revirar. A imagem era forte demais. Mas e o Joaquim? Alguém perguntou. Ah, no começo ele ficou quieto. Mas aí o coronel Jeremias começou a fazer pressão, ameaçar. O Joaquim acabou confessando tudo.
porque acharam as calças do José Carlos na beira do rio da propriedade dele. Pegaram o depoimento da esposa vítima também. E o que vai acontecer com ele? Perguntei preocupada. O Joaquim sempre foi um homem bom. Não merecia ser punido por defender a honra da família. Meu pai deu de ombros. Por enquanto, nada. O coronel Jeremias está furioso, é claro. Mas o delegado está do lado do Joaquim. Disse que foi legítima defesa. Ficamos todos ali, digerindo a história. Era muita coisa para processar. O José Carlos morto, o pequeno dos Nogueira traumatizado, Dona Aparecida passando por algo tão terrível. Era uma judiação. Mas lá no fundo, bem lá no fundo mesmo, senti um alívio. O José Carlos nunca iria aparecer querendo saber do bebê. Era como se um peso enorme tivesse saído das minhas costas. Olhei para o Miguel e vi nos olhos dele que ele estava pensando a mesma coisa. Ele apertou minha mão de leve, como se dissesse: acabou, tá tudo bem agora. Nos dias que se seguiram, a notícia correu como fogo em palha seca. Todo mundo só falava disso. Era um zum, zum, zum sem fim, cada um contando uma versão diferente da história. Parecia que só pensavam em como os urubus comeram o pinto dele. Realmente isso era muito chocante. Confesso que pensei nisso por muitos dias. Tinha gente que dizia que o José Carlos tinha sido amaldiçoado. Outros falavam que era castigo divino. Mas, no fundo, todo mundo sabia que ele tinha colhido o que plantou. A família do José Carlos ficou tão arrasada que acabaram se mudando de cidade. O coronel Jeremias, que sempre andou de nariz empinado por aí, agora mal saía de casa. A dona Eunice, a madame, dizem que envelheceu 10 anos num piscar de olhos. Eles venderam a fazenda e foram para a capital, longe dos olhares e dos cochichos do povo. Fiquei com dó. Afinal, nenhum pai ou mãe merece o que aconteceu com eles. Eu ficava pensando, quantas outras moças esse safado do José Carlos não tinha feito mal? Quantas, igual a mim, guardavam esse segredo dolorido no peito, sem coragem de falar nada? A gente vive num mundo onde muitas vezes a vítima é que acaba carregando a culpa e a vergonha. Não é justo, mas é assim que as coisas são. E tenho certeza, se ele estivesse vivo, certamente faria de novo. Bom, mas a vida continua, não é mesmo? E uns 10 dias depois de toda essa confusão, aconteceu a coisa mais linda do mundo. Meu filho nasceu. Meu Ernesto, um menino forte e bonito. Quando puseram o Ernesto nos meus braços pela primeira vez, senti uma emoção que não dá nem para explicar. Era um amor tão grande, tão puro, que por um momento esqueci de todo o resto. Só existia eu e aquele serzinho pequenininho que tinha acabado de chegar ao mundo. O Miguel estava do meu lado, chorando que nem criança. Ele pegou o Ernesto no colo com tanto cuidado que parecia que estava segurando um vaso de cristal. Meu filho, ele ficava repetindo, a voz embargada. Meu filho. Batizamos o Ernesto na igrejinha da cidade. Foi uma festa e tanto. Primeira vez em meses que eu via todo mundo realmente feliz, sem aquela nuvem escura pairando sobre nossas cabeças. O padre João derramou a aguinha na cabecinha dele e o danado nem chorou. Ficou ali quietinho, olhando para tudo com aqueles olhões curiosos. Era o primeiro neto dos meus pais. Meu irmão, que tinha casado antes de mim, ainda não tinha tido filho. A Sara, a esposa dele, demorou um pouco para engravidar, mas depois não parou mais. Tiveram 4 crianças, uma atrás da outra. Mas naquela época, o Ernesto era a sensação da família. Lembro como se fosse hoje o alívio no rosto da minha mãe quando viu o Ernesto pela primeira vez. Ela pegou ele no colo, examinou dos pés à cabeça e depois me olhou com os olhos cheios d'água. Graças a Deus, minha filha, ela disse. Ele é perfeito. Na hora eu não entendi direito, mas depois lembrei sobre a preocupação dela.
Meus pais achavam que o Ernesto era filho do Miguel mesmo, meu primo. Eles acreditavam mesmo que casamento entre primos pode dar problema nas crianças. Eles deviam ter ficado esse tempo todo se remoendo de preocupação, imaginando se o bebê ia nascer com algum problema. Minha filha, você nem imagina como foi depois que o Ernesto nasceu. Parece que abriu uma torneira de bênçãos lá em casa. 2 anos depois dele, comecei a ter um atrás do outro. No final, foram 8 filhos no total. 8. 5 meninos e 3 meninas. Igual a minha tia Aparecida, a mãe do Miguel. Só que ela era ao contrário. 5 meninas e 3 meninos. Confesso que a cada barriga que crescia, era aquela aflição. Será que vai nascer tudo certinho? Graças ao bom Deus, nenhum nasceu com problema. Todos saudáveis, perfeitos e bonitos. Oh, criançada bonita, meus filhos. Alguns vieram com parteira, ali mesmo em casa. A dona Jovina, parteira velha de guerra, trouxe metade dos meus filhos ao mundo. Outros nasceram no hospital. Cada um teve sua história, seu jeitinho de chegar. Minha vida sempre girou em torno do nosso lar e da família. Nunca trabalhei fora. E olhe, com aquele bando de menino para cuidar, parecia que eu estava sempre com as mãos na massa. Fosse torcendo roupa no tanque, enchendo barrigas esfomeadas ou aparando joelhos ralados. Enquanto isso, o Miguel suava lá fora. Tinha dia que ele saía antes do sol nascer e só voltava quando as estrelas já estavam no céu, cuidando daqueles cafezais que iam até onde a vista alcançava. Vez ou outra, eu o via lá longe, montado num dos nossos cavalos, tocando a boiada. Não era vida fácil, mas era nossa vida. Simples, é verdade, mas cheia de amor e com cheiro de café fresco e terra molhada. Hoje, com os filhos todos casados, a casa fica um silêncio só. Às vezes dá até saudade daquela barulheira, daquela correria. Mas aí vêm os netos e a casa enche de vida de novo. Tenho 22 netos e 3 bisnetos. Nem todos os filhos estão casados. O Luiz, meu 5º filho, está passando por uns apertos. Coitado do meu menino, foi traído pela mulher. Uma rameira ambiciosa que largou ele e as crianças para fugir com o patrão. Coitado do meu filho, está curtindo uma fossa danada. Mas calma, que essa velha aqui já está de olho numa pessoa para apresentar para ele. Tem a filha da dona Zélia, sabe? Uma moça boa, viúva, que acabou de voltar da cidade. Nem chegou a ter filhos, tadinha. Acho que daria certo com o Luiz. Ele precisa de alguém para cuidar dele e das crianças, e ela precisa de uma família. Quem sabe não dá certo? Meu dia a dia agora é mais calmo. Toda manhã levo meus 2 netos mais novos para a escola. É uma boa caminhada, mas eu gosto. Vou parando no caminho, batendo papo com a vizinhança. A gente coloca o assunto em dia, troca umas receitas, fala da vida alheia. Não vou mentir, a gente fala mesmo. Quando chove, o Luiz leva as crianças de carro. Mas eu prefiro os dias de sol, sabe? Faz bem para as juntas e a cabeça também. Olhando para trás, para tudo o que aconteceu, às vezes nem acredito. Parece que foi outra vida. O Miguel foi o melhor marido que uma mulher podia pedir. Criou o Ernesto como se fosse dele mesmo. Pai não é quem faz, é quem cria, não é? Era só o Miguel chegar em casa que virava aquela festa. As crianças pulando nele, grudando nas pernas, querendo contar as novidades do dia. E ele, com aquela paciência de Jó, dava atenção para cada um. Teve momentos difíceis, claro. Nem tudo foram flores. Teve época de colheita ruim, de doença nas crianças, de briga entre irmãos. Mas a gente sempre deu um jeito de superar. Juntos. O Ernesto cresceu, virou um homem de bem. Casou com a Mariana, filha do seu Joaquim da Venda. Já me deram 3 netos, umas pestinhas adoráveis. Ver meu primeiro filho, aquele que veio de tanta dor, criando a própria família com tanto amor. Não tem preço, sabe?
Os outros também seguiram seus caminhos. A Maria, minha segunda, virou professora. O João foi para a cidade grande, trabalha num banco. A Ana se casou com um fazendeiro e mora na propriedade vizinha. E assim vai. Hoje, olhando para trás, eu só tenho gratidão. Gratidão por ter tido a chance de construir essa família linda, de ter criado meus filhos com amor, de ter conhecido o verdadeiro significado de companheirismo com o Miguel. Agora, se me dá licença, preciso ir preparar um bolinho para o Luiz. Quem sabe hoje não é o dia que ele conhece a filha da Dona Zélia, hein? A vida continua, sempre cheia de surpresas. E eu tô aqui, de braços abertos, pronta para o que vier. Bom, eu espero que você tenha gostado de me ouvir. Não saia deste vídeo sem deixar o seu like lindo. Aproveita e escolha outro para assistir mais histórias reais dos avós.